Gente, 6 erros que eu cometi na faculdade, vou contar pra vocês hoje, pra que vocês não cometam também, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tô gravando esse vídeo com flash, porque eu enrolei o dia inteiro pra gravar e aí acabou a luz do dia, eu não tenho ring light, então vai ser com flash mesmo. Provavelmente meu olho vai estar vermelho. E aí vocês prestem atenção mais no que eu tô falando do que em mim, tá bom? Primeiro erro, e esse erro eu só percebi esse ano na realidade. É relacionado a amizades, porque eu não sou muito, digamos assim, simpática. E aí eu tive dificuldade de fazer amizades na faculdade. E isso me prejudicou um pouco, não no sentido afetivo, mas no sentido prático mesmo. Porque, assim, no meu curso, na verdade, tem muitas turmas. Eu não tenho aula sempre com as mesmas pessoas. Não é um professor fixo e não são amigos fixos, colegas fixos na realidade. E aí, por isso, eu encontrei muita dificuldade pra fazer amizade. Fiz pouquíssimas. Acho que, assim, nem falar com as pessoas direito eu falava. E aí, isso me causou alguns problemas relacionados a fazer trabalho em grupo, enfim, porque eu não conversava muito com ninguém. Eu fiz umas amizades lá no começo, só que depois a gente se afastou por questões pessoais. E aí, acaba afetando o lado acadêmico mesmo, não só o afetivo, de não ter pessoas pra conversar e tudo mais. Então eu acho que esse foi meu primeiro erro, não ter sido aberta pra fazer amizades, não ter tentado um pouco mais. Eu tô olhando aqui no tablet, tá? Pra não esquecer. Segundo erro é ligado ao idioma inglês. Por quê? Eu não tive a oportunidade de fazer curso de inglês, né? O inglês que eu tenho, é o da escola, que é muito básico. Nunca estudei em escola particular, então é aquele, né, verbo to be que a gente sabe, que talvez não saiba muito bem na realidade. E aí eu me deparei com textos no primeiro ano, textos em inglês, na matéria de Brasil Colonial, inclusive. E é uma matéria básica, assim, né, uma matéria muito importante pra nossa formação de forma geral. E tinha muitos textos em inglês e eu simplesmente não lia esses textos porque eu não tenho a segunda língua, que é o inglês. Tenho a segunda língua, que é o espanhol, que eu aprendi depois. Mas o inglês até hoje eu não tenho, na verdade. Eu sei coisas muito básicas. E ler um texto acadêmico em inglês é bem difícil. Então, o segundo erro que eu acho que eu cometi foi não ter ido muito atrás de aprender a ler um texto acadêmico em inglês. Eu sei que não é culpa minha, digamos assim, mas eu sinto que eu poderia ter corrido um pouco mais atrás. E isso fez com que eu não buscasse matérias que tivessem uma bibliografia, os textos em inglês. E eu acho que isso me limitou muito, que eu poderia ter aprendido muitas outras coisas se eu tivesse esse idioma. Mas como eu não me mobilizei tanto, eu fui mais pra estudar espanhol, peguei mais matérias que tinham texto em espanhol, aí eu acho que tem essa lacuna na minha formação. Mas enfim, né, perdas e ganhos. Terceiro erro, e esse eu cometi no meu primeiro ano, principalmente, que o meu primeiro ano foi na pandemia ainda, então era tudo online. O terceiro erro é achar que eu ia lembrar de tudo que o professor estava falando e não anotar informações essenciais. Antes de toda a aula, a gente sempre tem textos, pelo menos no meu curso. Tem textos para ler para que você se situe antes da aula, para você saber o tema, os autores principais que falaram sobre aquele tema. E aí eu li os textos, a maioria dos textos do curso eu li, do curso inteiro mesmo, da faculdade inteira, eu lia e ainda leio, né? Só que eu acho que foi um grande erro não ter anotado o que o professor falava na aula, achando que ele ia repetir o que estava no texto, enfim. Então, também tinha coisa que eu pensava, não, eu vou lembrar disso, eu vou fazer essa conexão. Claro que eu vou lembrar depois. Mas eu não lembrava, porque assim, eu tinha no mínimo 3 matérias por semestre, mas nunca que eu ia lembrar informações de todas elas no final do semestre. E eu acho que eu me acomodei muito nesse ponto, porque raramente eu tinha prova. Eram trabalhos normalmente, então eu sempre voltava no texto e fazia os trabalhos. Só que quando eu não anotava na aula o suficiente, né, porque na pandemia, gente, sinceramente, eu entrava na aula, eu prestava atenção na metade, o restante eu já tava em outro planeta, porque é muito difícil, pelo menos pra mim, é muito difícil se concentrar num ambiente que é o ambiente de você estar descansando, que é em casa. Então, pra mim, o primeiro ano foi quase perdido. E aí foi um grande erro eu não ter anotado tudo, tipo assim, meu Deus, se você tá entrando hoje na faculdade, anote até a respiração do professor, porque parece que é inútil, que não precisa, mas precisa. Você não vai lembrar depois, confia em mim. Próximo erro. O próximo erro é mais ou menos, não sei se foi tão determinante assim, mas eu coloquei aqui
ter pego poucos seminários, matérias que não tinham seminário, porque eu tinha medo. Vocês sabem disso, né? Quem tá aqui desde o começo do canal sabe que eu tinha muito medo de apresentar trabalho na faculdade. Isso vem de uma questão de autoestima, de achar que eu não merecia estar ali, que eu sou menor do que as pessoas que estão ali. Ainda tem essa questão até hoje. E aí, por isso, eu peguei poucas, lá no começo, né? Peguei poucas matérias com seminário. Depois que eu percebi que só batendo de frente com isso eu ia aprender, ia melhorar, aí eu me coloquei nesse lugar, peguei matérias que tinham seminário e mais ou menos consegui lidar com isso. Eu sinto que eu dei uma regredida. Não sei, na verdade. Tenho que analisar com calma isso dentro da minha cabeça. Eu acho que eu deveria, desde o começo, ter colocado a cara a tapa, não ter tido medo de errar, porque é um lugar pra você errar, você tem que errar ali, né? Você tá se formando, não tem como você saber de tudo. Mas é que no meio universitário parece que todo mundo já sabe de tudo. Tem gente que finge que sabe de tudo, inclusive. E aí eu fiquei acuada. Acho que isso também é uma coisa que afetou a minha formação. E por que que eu digo que afetou a minha formação? Porque assim, eu tô me formando pra ser pesquisadora e também pra ser professora. A professora fala em público. Eu não tenho dificuldade em dar uma aula hoje, mas eu tenho em falar com os meus iguais, digamos assim, que são os meus colegas, e apresentar pra um professor. Dar aula já é mais fácil, porque eu tô falando de um assunto que muito provavelmente a maioria que tá ali não sabe sobre ele. Agora, quando eu tô falando com os meus iguais, que são os colegas, e o professor universitário, eu fico assim. Mas é isso, todas as vezes que eu fiz seminário eu estudei. Todas não, quase todas. Eu estudei muito porque eu tinha muito medo de falar alguma coisa errada. E aí os seminários saíam até que bons. Na verdade, teve um que saiu de uma forma assim que eu fiquei impressionada comigo mesma. Mas é porque eu gostava muito do tema, da matéria. Os outros ficou ali na média e o primeiro foi um desastre. Já tem um vídeo falando sobre isso aqui. Aí eu vou deixar no card. Nunca fiz isso, nunca deixei um vídeo no card, mas eu vou tentar deixar em um desses lados aqui, que eu não sei onde é. O quinto erro, e eu acho que esse é um pouco mais específico, foi não ter pego muitas matérias, assim, em outros cursos. Fiz muitas matérias dentro da história mesmo. Acho que eu fiz, na realidade, 2 fora, que eram optativas livres, né? E só que eu não aproveitei. Em uma delas, inclusive, eu não finalizei. E eu sinto falta disso, porque eu gosto muito de literatura também, não só da história, tanto que a minha iniciação científica unia história e literatura, e aí eu acho que eu poderia ter feito mais matérias na letras, mas eu não fiz, e agora não dá mais tempo, porque é meu último semestre. Eu me arrependo muito disso, mas é que na correria, assim, você só vai no que é mais fácil, e estando dentro da história, a metodologia é a mesma sempre, os professores já são mais conhecidos, aí eu não me expus muito a experimentar. Sexto e último erro, e mais bombástico, tenebroso, traumatizante. Que ódio. Gente, o sexto erro foi não conhecer a orientadora da iniciação científica antes de fazer a iniciação científica. Porque se você não sabe o que é iniciação científica, vou explicar brevemente aqui, só para você entender mais ou menos. Eu não sei como é em universidade privada, mas na USP, que é onde eu estudo, a gente, no curso de História, se forma para ser professor e também para ser pesquisador. O bacharelado é para você ser pesquisador e a licenciatura é para você poder lecionar, né? Você vai ter matérias ali na área da educação, didática, psicologia da educação, enfim. E para a área do pesquisador, para você ter uma base para fazer depois um mestrado, um doutorado, para quem quer seguir para dar aula, sei lá, numa universidade, por exemplo, é bom, é interessante que você faça uma iniciação científica. Como o próprio nome já diz, né? Para você se iniciar, aprender a fazer uma pesquisa. Então você faz um projeto de pesquisa, apresenta ele e começa a pesquisa. Se seu projeto for aprovado, você pode até receber uma bolsa para fazer essa pesquisa. E aí eu tive uma matéria lá no primeiro ano que foi online, ainda, né, era EAD, que a gente tinha que fazer um projeto de pesquisa. E essa seria a avaliação da matéria. E aí eu gostei muito do tema que eu fiz. Aí eu resolvi no ano, 2 anos depois eu acho, fazer a pesquisa mesmo, com base naquele tema. Era algo sobre cultura negra no final do século XIX, alguma coisa assim. E aí tinha um único docente, uma única docente que é mais inteirada desse tema, enfim. Eu não vou falar muito porque, né, não quero tomar um processo. E aí eu fui fazer com ela porque ela era a pessoa que entendia daquele tema, ela me aceitou como
como orientanda e eu comecei a pesquisar com ela. Mas eu não gostei. Eu me senti, não sei, meio deixada de lado. Eu não... Teve várias situações, inclusive, assim, dela me confundir com outra pessoa que não era nem da faculdade. Ela colocou o meu... Tô aqui expondo, né? Espero que não chegue até ela esse vídeo. Não, ela colocou o lápis de outra pessoa no meu cadastro no sistema da USP. E era de uma menina aleatória, tipo assim, da odontologia. A menina nem era da USP. Aí eu fiquei assim, por que você me confundiu com ela? Não sei, gente. Depois, se vocês souberem, vocês me contam. E aí, várias situações e eu peguei trauma de fazer pesquisa. E aí, a minha dica é, se você quer fazer iniciação científica, mapeie ali o ambiente, conheça os professores antes, não vá direto pegando qualquer orientador, porque às vezes ele pode manjar, entender muito daquele tema, mas como pessoa, como ser humano, ele é, ó, terrible. Então, pense antes de escolher um orientador, porque você vai ficar 1 ano com ele. Se você for fazer mestrado, até mais tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude pra quem tá aí começando na faculdade, ou já tá no meio, sei lá. É que eu já tô no final e eu notei que essas coisas teriam feito muita diferença se eu tivesse percebido antes. Mas tudo bem, né? Erros e acertos. Tem muitas coisas em que eu acertei também, que eu considero que eu acertei e que deram certo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha e comenta alguma coisa aí também. Um beijo.